Que maravilha, né, gente? A gente realizar um feito histórico como a gente realizou, e quando eu falo a gente, eu me refiro aos torcedores do Botafogo, eu me refiro aos jogadores do Botafogo, quando a gente vence o considerado, assim, o melhor time do mundo da atualidade, que é o PSG, numa vitória que surpreendeu todo mundo. Surpreendeu botafoguenses, surpreendeu adversários, surpreendeu secadores, surpreendeu jornalistas, obviamente, e teve muito chororô. E não foi pouco, não. Né? Obviamente, teve muita celebração, mas o mais engraçado de tudo, e aí eu quero pegar o recorte do mais engraçado, é a parte do chororô, que eu quero trazer para vocês, obviamente, só que depois da vinheta, obviamente. Olá, helenos e helenas! Eu sou Tarsilo Delfinho Caboclo, estou trazendo mais um conteúdo aqui para vocês no canal do Caboclo. Antes da gente começar a bater o nosso papo aqui, eu vou pedir para vocês o seguinte: deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99. Isso mesmo que você ouviu, por apenas R$ 4,99, o preço de um cafezinho, você se torna membro do canal do Caboclo e você recebe em primeira mão conteúdos como esse aqui, que todo mundo que é membro do canal do Caboclo já assistiu, e você que ainda não é membro só está assistindo depois de todo mundo. Então não perca tempo, torne-se agora membro helenos e helenas do canal do Caboclo. Se você também quiser apoiar o canal do Caboclo, você pode enviar um Pix para minha chave de Pix, canaldocaboclo@gmail.com. E lá você coloca o valor que você quiser e você também pode deixar suas mensagens de apoio, suas críticas, perguntas, sugestões, enfim, tudo aquilo que você quiser. E eu faço questão, obviamente, de ler aqui no canal do Caboclo, toda vez que eu gravar um vídeo ou quando eu estiver ao vivo. Tudo bem? Gente, um feito histórico. A vitória do Botafogo foi um feito histórico. E, obviamente, que vocês já me conhecem aqui no canal do Caboclo, eu levo sempre um tempo para começar a falar sobre os assuntos, né? Eu poderia ter feito um vídeo logo depois do final do jogo, né? Da vitória, da brilhante vitória do Botafogo, mas aí eu teria perdido toda a graça, né? Que uma vitória como essa, épica, histórica, né? De um clube brasileiro, não entra somente para a história do Botafogo, mas entra para a história do futebol brasileiro, obviamente. Mas eu perderia muito a graça se eu tivesse gravado um vídeo logo após, né, a vitória do Botafogo, se eu tivesse ali chorando, gritando, se eu tivesse muito efusivo, como eu estava, obviamente, como vocês provavelmente também estavam, ao final do jogo, na verdade. Mas quando a gente dá o tempo, né, a gente vai ver todas as análises, a gente vê as opiniões de quem estava lá, a gente vê as opiniões profissionais de pessoas que estão cobrindo o evento, a gente conversa com amigos, a gente conversa com pessoas que torcem para outros times para ver a perspectiva delas e, obviamente, né, a gente também acaba dando ouvidos e a gente acaba lendo as coisas que a gente não quer ler, mas que no final do dia a gente precisa somente interpretar como elas merecem ser interpretadas. E é sobre isso que eu quero falar, porque a repercussão, obviamente, foi muito grande. Eu não vou citar nomes aqui, vocês provavelmente vão conseguir identificar as pessoas ou os personagens envolvidos, né, no conteúdo desse meu vídeo que eu estou trazendo aqui para vocês. Mas eu quero, na verdade, tratar, inclusive, do assunto, mesmo que o assunto tenha assim uma conotação jocosa, ou então ele tem um efeito de piada, né? Eu quero tratar com alguma seriedade. Pelo seguinte, não sei se todo mundo sabe, todo mundo que acompanha aqui, me acompanha no meu trabalho aqui no canal do Caboclo, eu sou professor, né? Eu sou professor de inglês, né? Sou professor de idioma. E na minha trajetória, para que eu me tornasse um professor, eu tive que estudar muita coisa, né? Muita coisa mesmo. E essa minha trajetória como professor de inglês, ela primeiro começa como um falante da língua inglesa, quando eu começo a aprender de maneira meio que autodidata, a dar os meus primeiros passos na língua inglesa através da música, através de John Lennon, que é um grande personagem na minha vida. E depois, obviamente, eu fui estudar. Isso aconteceu ali mais ou menos por volta dos meus 5, 7 anos de idade, em que eu despertei o interesse pela língua inglesa
pela língua inglesa e comecei a me desenvolver na língua inglesa. Eu me torno professor com 19 anos de idade, né? E hoje eu tenho 49 anos de idade, então são 30 anos de profissão, né? Basicamente, passando por faculdade, passando por mestrado, passando por várias experiências nas empresas que eu trabalhei, nas grandes escolas que eu trabalhei na cultura inglesa durante praticamente 15 anos na minha vida, então tem um percurso ali, né, percorrido dentro da empresa, muito, muito rico, uma empresa que me ensinou muita coisa e que a gente, obviamente, aprende muita coisa. E aí eu resolvi fazer, né, uma análise aqui um pouco mais técnica, mas eu prometo a vocês que eu não vou cansá-los, tá, com o que eu quero apresentar para vocês, porque tudo que eu falar aqui tem a ver com Botafogo, tá? Tudo que eu falar aqui tem a ver com Botafogo e a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain. Então peço para vocês, fiquem comigo para vocês conseguirem entender a construção do meu raciocínio, que eu prometo a vocês que no final desse vídeo eu vou entregar a conclusão do meu raciocínio, né, com os fundamentos que eu vou apresentar no decorrer, obviamente, desse vídeo aqui, tá bom? Então, eu quero começar pelo seguinte, quando eu me coloco aqui na posição de professor de idioma, teve muita coisa que eu aprendi, teve muita coisa que eu estudei na minha vida. Um dos grandes pensadores no que diz respeito às teorias da aprendizagem, né, ou um teórico da aprendizagem, é o Jean Piaget, obviamente, né? Não sei se todo mundo conhece, ou já, obviamente, ouviu falar, né, no Jean Piaget, mas ele é extremamente importante para todo mundo que leciona, para todo mundo que tem como ofício, né, ser professor, todo mundo já, que pelo menos que seja professor, né, já leu Jean Piaget. E é importante também que em outros cursos, né, não somente os cursos de letras, não somente os cursos, né, onde você tem ali a pedagogia, os cursos ditos de educação, né, onde você tem a formação de professores, mas também em outros, né, em outras profissões, jornalismo, por exemplo, deveria, obviamente, estudar Piaget, porque você está estudando também as fases da linguagem e a maneira como a linguagem, né, é desenvolvida desde a infância e como ela impacta, obviamente, na nossa vida adulta. E eu quero pegar aqui apenas uma parte, né, porque, obviamente, Piaget é muito rico, né, tem muita coisa para falar, mas o Piaget fala de uma fase muito específica do desenvolvimento da criança e que esse desenvolvimento da criança, ele, na verdade, ele é manifestado através da linguagem e através de alguns comportamentos da criança, que é a fase do egocentrismo, né? Ela começa ali por volta dos 2 anos de idade, vai até os 7 anos de idade, e o que marca a fase do egocentrismo na criança é isso aqui que vocês estão vendo na tela, uma linguagem que a gente chama de linguagem vaga. E por que é uma linguagem vaga? Porque ela tem uma imprecisão nos qualificativos, ou seja, adjetivos e pronomes, né, que são usados, né? Por exemplo, uma criança que vê que tem um carrinho, um brinquedo que está quebrado e olha logo em seguida um bichinho que está, de repente, um passarinho que está morto no chão, é comum essa criança olhar para o passarinho e falar: olha ali, o passarinho está quebrado. Né? Isso é muito comum, né? E faz parte dessa fase do egocentrismo. Nessa fase também é comum fazerem alusões, né, a objetos supostamente conhecidos, pois a criança imagina estar sendo perfeitamente compreendida. Muito importante isso aqui, tá? Ela faz as alusões, né, a esses objetos, ela fala sobre objetos, como se as outras pessoas com quem ela está conversando, né, já entendessem exatamente aquilo que ela quer comunicar. Na cabeça dela tudo faz sentido, mas na cabeça de quem está ouvindo não. É por isso que a gente, né, por isso que os adultos continuam perguntando, mas que bichinho? Né? Ah, o bichinho falou com a planta, não sei o que da planta, mas que bichinho? A gente continua perguntando, porque na cabeça da criança está tudo muito claro. Né? Além disso, né, a linguagem também ela dispensa o interlocutor. Ela não precisa necessariamente ser comunicada com uma outra pessoa, porque essa linguagem é ainda em parte voltada para quem dela se serve. É como se fosse a criança conversando com ela mesma. Então, aquelas palavras que ela vai produzir
não são necessariamente o quadro total, o quadro inteiro que está ali na cabecinha da criança. Ela vai soltar algumas palavras, mas para ela, o significado de tudo ali está bem completo, o contexto na cabeça da criança está bem completo. Ela nem precisa que você compreenda o que ela está querendo dizer. Ela só está conversando com ela mesma ao seu lado ou na sua frente, né? E também uma outra característica que é a ausência de relações causais e lógicas, como eu falei aqui, o passarinho estava ali conversando com a plantinha que está quebrada, né? Parece que são ideias assim completamente, palavras que estão juntas na mesma frase, mas não ornam, né? Não fazem, não criam, na verdade, um contexto lógico, um contexto, não fazem um sentido para uma conversa, né? Digamos assim. Isso aqui é uma coisa importante. Não se preocupem com esses conceitos, porque eu vou voltar nisso aqui tudo lá no final, quando eu apresentar o exemplo para vocês, tá bom? Seguindo aqui, como o Piaget é um teórico da aprendizagem, é muito importante a gente fazer uma distinção aqui logo de cara, tá? Que existem problemas, na verdade, que são comuns na área da aprendizagem. São a dificuldade de aprendizagem e o distúrbio de aprendizagem. E aqui, nesse vídeo aqui, hoje, eu não tenho como chegar na questão do distúrbio de aprendizagem. Aqui vocês estão vendo a diferença clara conceitualmente, né, de um para o outro. A dificuldade de aprendizagem, ela se dá por causa dos desafios do ambiente, né? O contexto que a pessoa ali está vivendo, uma criança, por exemplo, uma criança que muda de escola, ela passa a apresentar algumas dificuldades na escola nova, ou uma criança que muda de cidade, ou que muda de país, uma língua nova, apresenta um desafio, um lar muito conflitante, com muita gente brigando, e por aí, as dificuldades de aprendizagem, elas surgem a partir de fatores externos à criança. Já os distúrbios, não. Os distúrbios têm origem neurobiológica, e questões como dislexia, por exemplo, são questões de distúrbios neurobiológicos. Então, não tem como, na análise que eu vou apresentar da frase famosa que foi dita durante essa semana aqui, principalmente depois da vitória do Botafogo e depois da vitória também do Flamengo, eu não tenho como chegar nessa frase, acessar, por exemplo, o conteúdo dessa frase através de conceitos de distúrbio de aprendizagem. Então, eu vou me ater somente às dificuldades de aprendizagem, porque a frase demonstra isso claramente, né? O silogismo também é uma outra faceta, digamos aqui, é um outro fator importante para que a gente possa compreender o contexto da frase, para que a gente possa compreender, digamos assim, como que a frase foi montada e por que que ela parece, de alguma maneira, ser lógica e por que que ela pode não ser tão lógica. O silogismo em si, tá, inclusive, era utilizado de maneira muito comum por Aristóteles, na Grécia Antiga, né? E o conceito dele, basicamente, o silogismo é a estrutura básica de um argumento ou um raciocínio dedutivo, tá? No qual é formado por 3 proposições que estão interligadas. Eu sei que o contexto aqui, eu sei que o conceito está bem abstrato, mas vocês vão entender perfeitamente agora quando eu mostrar 2 exemplos para vocês de silogismo. Um que faz total sentido e um outro que parece lógico, mas vocês vão ver que não tem a menor condição de ser considerado como um argumento válido, né? A diferença, na verdade, então, do silogismo é a validez do argumento, né? Esse aqui, por exemplo, é o argumento bizarro, né? O cigarro de palha é fumado. A cadeira da minha casa é de palha. A cadeira de palha da minha casa é para ser fumada. Alguém consegue encontrar alguma lógica nesse argumento? Obviamente que não. Eu vou dar um exemplo para vocês de um argumento que é lógico. A Inglaterra fica na Europa. A França fica na Europa. Logo, Inglaterra e França são países europeus. Isso faz sentido para vocês? Obviamente que faz, tá? Tem algum valor atribuído a isso aí? Eu não estou dizendo que Europa é bom, eu não estou dizendo que Europa é má, eu não estou dizendo que Inglaterra é legal, que França é feia, eu não estou dizendo nada disso. Eu estou apenas dando uma referência geográfica. Inglaterra está na Europa, França está na Europa, logo, Inglaterra e França são países europeus. Agora, perceba aqui nessa frase que eu estou dando como exemplo. O cigarro de palha é fumado. A cadeira da minha casa é de palha.
a cadeira de palha da minha casa é para ser fumada, né? Ou seja, aquele famoso logo, a cadeira de palha da minha casa é para ser fumada, tá? Embora as palavras aqui tenham significados, quando elas são colocadas nesse contexto aqui, elas não significam praticamente nada ou elas parecem uma frase utilizada por pessoas que estão utilizando substâncias tóxicas ilegais, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vocês também devem conhecer a famosa frase, né, que a gente aprende ou que digamos assim, é sempre repetida nas escolas para as crianças, principalmente no momento que elas estão aprendendo a ler o som das palavras, estão adquirindo o som das palavras, que é uma frase também completamente descontextualizada, né? Que é o famoso vovó viu a uva, né? Enfim, vovó viu a uva. Só que se você analisa essa frase, se você quiser, por exemplo, problematizar essa frase, a gente tem muitas maneiras de fazer isso. Por exemplo, quem viu a uva? Você vai me responder todas essas perguntas aqui. Quem viu a uva? Eu tenho certeza que você já está respondendo aí. O que viu? Né? A pessoa que viu, o que a vovó viu, né, digamos assim. A outra pergunta, como que ela viu? Aí, nesse momento agora, eu tenho certeza que as pessoas todas, né, que estão tentando responder essa pergunta começaram a pensar coisas diferentes, começaram a pensar alternativas distintas. Por que ela viu? Por que ela viu a uva? Quando que ela viu? A frase está indicando o tempo aqui? Onde que ela viu? De que maneira que ela viu? Né? A uva era realmente uma fruta ou era um codinome? Ou era uma metáfora? Sabe aqueles filmes que você tem espiões, né? Que eles precisam conversar em código, tem um cara que está sentado no banquinho da praça, o outro chega perto dele, vira para ele e fala assim: vovó viu a uva. Aí o outro vira para ele e fala assim: a uva era Cabernet Sauvignon. Ah, beleza, então esse aí é o cara que eu tenho que passar minha informação, tal. Então, ou seja, se a gente pega só a frase vovó viu a uva, ela não tem contexto nenhum. Pelo menos nas nossas vidas, não tem contexto nenhum, tá? Agora, se você começa a problematizar, você pode até criar uma história a partir disso aqui, beleza? Isso depende, obviamente, da maturidade que você tem, né, para utilizar a língua e depende, obviamente, também da maturidade que você tem para ser criativo o suficiente para criar contextos fantasiosos para que as outras pessoas possam querer ouvir o que você tem a dizer, tá? E aí a gente chega na famosa frase, né, que foi dita. Eu quero lembrar, quero só enfatizar nesse momento aqui que eu estou fazendo apenas uma análise de frase, eu não estou analisando quem falou a frase, o agente da frase, eu estou analisando apenas a frase. Então, tudo que eu me referi aqui, todos os adjetivos que eu utilizar para me referir à frase, eu estou me referindo apenas a ela e não às pessoas envolvidas, né? A frase foi: há quem ganhe de europeu jogando que nem Madureira, há quem ganhe de europeu jogando que nem Flamengo. É interessante a gente parar aqui, né, dentro dos conceitos que eu apresentei para vocês. Vamos tentar entender aqui as coisas, de repente, como elas são. O Botafogo venceu o Paris Saint-Germain. O Botafogo sequer é mencionado na frase. O Botafogo não foi o único clube a vencer um europeu durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Outros clubes venceram também europeus. Então a gente pode partir da premissa aqui que talvez a frase nem esteja se referindo ao Botafogo, mas supondo que sim, tá? A gente analisando a vitória do Botafogo sobre o Paris Saint-Germain, qual é o conceito básico que rege a cabeça de um técnico no momento que ele traça uma estratégia e manda sua equipe a campo? O que ele quer fazer é minimizar as forças do adversário e maximizar as suas próprias forças, certo? Se tratando de PSG, como vocês viram, a análise que eu fiz aqui na última live que eu fiz aqui no canal do Caboclo, seria extremamente difícil minimizar as forças do PSG, porque eles têm um repertório tão vasto que eles conseguem encontrar soluções para os problemas que os adversários geralmente criam. O PSG é uma equipe que finaliza demais a gol. E contra o Botafogo, em chances de gol, bolas finalizadas no nosso gol e com intervenção, por exemplo, do nosso goleiro, foram apenas duas. Uma no comecinho do jogo, né?
que o John defende um chute do Kvaratskhelia, e no segundo tempo, naquele cruzamento, foi um lance de bola parada, inclusive que o John sai do gol e a bola explode no peito dele. Esses foram os dois únicos momentos que o Paris Saint-Germain conseguiu finalizar ao gol do Botafogo. Quando a gente olha os números gerais, finalizações, eles tiveram mais finalizações, nenhuma delas no gol do Botafogo, apenas essas duas. E depois você pode também pegar pela análise de todo mundo que olhou o sistema tático do Botafogo. E aí eu fortemente recomendo, mais uma vez, o canal do meu querido amigo Raul, o canal Categoria. Vou deixar o link da análise que ele fez do jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain aqui, em que ele destaca que o Botafogo teve uma atuação muito próxima da perfeição. E quando fala uma atuação muito próxima da perfeição, a gente pode aqui atribuir o valor à palavra perfeição no sentido de que a atuação do Botafogo foi de excelência. Foi uma baita de uma apresentação. Porque tudo aquilo que o Botafogo se propôs a fazer, ele conseguiu executar muito próximo da perfeição. E mais, conseguiu potencializar as suas próprias forças e não foi um acidente, não foi sorte, que o Botafogo saiu com uma vitória, talvez a vitória mais importante do futebol brasileiro no ano de 2025, talvez, né, nos últimos 12 anos, porque desde 2013 que a gente não tinha um clube brasileiro derrotando um clube europeu. A última vez havia sido o Corinthians vencendo o Chelsea, também pelo Intercontinental de Clubes, na ocasião o Corinthians sagrando-se campeão mundial. Tá? Então, não deixem de assistir a análise do Raul, que foi, mais uma vez, uma análise brilhante. E é uma análise brilhante, sabe por quê? Porque o Raul é um cara que estuda, é um cara que ele tem um ferramental à disposição dele, ele é um cara que ele não está preocupado em viralizar, ele não está preocupado em causar, ele não está preocupado em lacrar, ele não está preocupado em... obviamente que os vídeos dele são monetizados e geram para ele uma renda, mas seria muito mais fácil para o Raul ser raso, seria muito mais fácil para o Raul pegar o conteúdo dele e tentar fazer uma coisa apelativa, né? E apostar, obviamente, na ignorância das pessoas. O Raul faz o caminho inverso, e por isso que eu gosto tanto do trabalho dele, porque ele aposta na inteligência de quem está assistindo. E o Raul, eu não sei qual é a profissão dele, mas ele seria um excelente professor. Inclusive, ele tem um curso que ensina o método dele, né, de análise de futebol. E, na minha opinião, esses vídeos que o Raul faz no canal Categoria são verdadeiras aulas táticas que a gente deveria ver com mais frequência, inclusive, na grande mídia, né? Ao invés daquelas análises rasas de individualidade de jogador X, jogador Y, ele analisa sempre com um plano aberto, analisa sempre o desenho tático, analisa sempre as movimentações, por que acontecem, e aí sim, a partir do contexto coletivo, ele parte para o contexto mais individualizado. Então, a minha referência de análise para esse jogo do Botafogo contra o PSG é a do Raul no canal Categoria. E aí, voltando a essa frase aqui, né? Só para a gente entender uma coisa aqui. Há quem ganhe de europeu jogando que nem Madureira. Europeu aqui pode ser qualquer europeu, qualquer time, obviamente, que esteja no continente europeu. Pode ser um time polonês, pode ser um time eslovaco, pode ser um time espanhol, pode ser um time francês, inglês, mas pode ser um time húngaro, pode ser um time búlgaro, né? Pode ser um time uzbek, né? Pode ser qualquer coisa nesse sentido aqui. E que jogando que nem Madureira, né? Que nem, obviamente, uma construção bem informal, né? Bem popular. Madureira, o que ele quer dizer com Madureira aqui, eu não sei, me parece que ele quer atribuir um valor aqui a Madureira. E quando ele fala que nem Madureira e ele traça esse contraste com que nem Flamengo, ele provavelmente está querendo dizer que um é bom e o outro não, né? Quem é o bom aqui e quem é o ruim, a gente não consegue saber, porque a frase dele não deixa isso muito claro, né? Fica muito claro para quem o acompanha, para quem o segue e conhece as suas predileções, suas preferências e também a sua
maneira de se comunicar, né? E então, baseado nessa frase aqui e baseado nos conceitos que eu trouxe para vocês, né? Vamos olhar de novo aqui. Há quem ganhe de europeu, concentre-se nessas palavras. Europeu jogando que nem Madureira. E há quem ganhe de europeu jogando que nem Flamengo, né? Egocentrismo. Lembra que eu tinha falado para vocês? Linguagem vaga, né? Cadê os valores, né? Existe algum valor realmente naquilo que está sendo dito aqui? Existe alguma precisão nos adjetivos, né? E os pronomes querem dizer exatamente o quê, né? As alusões aos objetos aqui são os times, né, que ele faz, supostamente conhecidos, todo mundo, obviamente, conhece o Madureira e todo mundo, obviamente, conhece o Flamengo, as alusões a objetos supostamente conhecidos, pois a criança imagina estar sendo perfeitamente compreendida. Como ele não utilizou outras palavras, né, e maiores explicações, ele acredita que o que ele está dizendo está sendo completamente compreendido por todo mundo. E ele nem precisa, na verdade, falar isso para ninguém, né? Mas quem, obviamente, produziu essa frase com o objetivo de jogar ao mundo. Tanto é que a frase foi publicada numa rede social muito famosa, de grande alcance, né? Mas se não houver ninguém lendo essa frase, ou ninguém vendo essa frase, né? Ninguém ouvindo essa frase, e ele falar diante de si no espelho, na cabeça dele faz todo o sentido do mundo, né? E a frase, se ela não existir publicamente, ninguém vai dar falta dela. Não é uma frase que muda uma vírgula no mundo, né? Talvez nem no mundo de quem a produziu. E, além disso, né, além dela dispensar o interlocutor, ela é voltada somente para quem dela se serve, né, que é o autor da frase. Ou seja, ela também apresenta uma ausência de relações causais e lógica. Qual é a lógica? O que isso quer dizer? Um vence europeu? O que é europeu? Qual é europeu? Que nem Madureira, tá? O que quer dizer Madureira? E o outro vence um europeu que nem Flamengo, tá? O que isso quer dizer? Tá? Se você gosta de Flamengo, você vai achar isso bom. Se você não gosta de Flamengo, você vai achar isso ruim. Se você gosta de Madureira, você vai achar bom. Se você não acha, você vai achar ruim, né? E por aí vai. Então, assim, não tem o nexo causal, não tem a lógica. Se não tem a lógica, é porque o silogismo que estava sendo utilizado, que eu mencionei para vocês antes, a França fica na Europa, a Inglaterra fica na Europa, França e Inglaterra são europeus. Isso aqui é uma frase silógica e que faz sentido, tá? Mas a frase que foi feita, a frase que a gente está analisando aqui, ela tem muito mais teor muito mais teor dessa aqui. O cigarro de palha fumado, a cadeira da minha casa é de palha, a cadeira de palha da minha casa é para ser fumada. E a situação da vovó viúva. Porque se a gente começar a fazer perguntas, mas que europeu? Né? E por que Madureira? Como joga o Madureira? Né? Quem viu o Madureira? Qual Madureira? De que ano? De que fase? De que momento? Né? Madureira Futebol Clube? Madureira Esporte Clube? Madureira o quê? Escola de samba? O que exatamente é Madureira? E quando fala Flamengo, o quê? O bairro do Flamengo? Né? O aterro do Flamengo? O clube Flamengo? O que isso quer dizer? Né? Quem viu o jogo? E quem fez a análise? Né? Não existe, por exemplo, equivalências aqui, nem dos europeus que jogaram, né? E nem dos times nos quais ele está se referindo, né? A frase se refere. A frase é extremamente egocêntrica, tá? Por aqui, justamente pelos motivos que eu já mostrei aqui para vocês, que caracteriza o egocentrismo. Só que, segundo Piaget, o egocentrismo ele está ali, né, entre os 2 e 7 anos de idade. Depois disso, né, a convivência com outras pessoas e o ganho linguístico, a frequência à escola, né, você conviver com uma diversidade cada vez mais, né, de pessoas falando o seu idioma e falando também outros idiomas, você vai criando cada vez mais associações no seu cérebro que vão enriquecendo o seu repertório e você deixa o seu mundinho em que você estava confinado ali e passa, na verdade, a ver o mundo sobre uma outra ótica, sobre uma outra maneira de ver. Quando isso acontece na fase adulta, isso é um problema, porque a gente está, obviamente, aqui identificando que a frase
ela tem um perfil, ela tem um teor extremamente infantil. E quando ela é proferida por um adulto, ela se torna uma frase infantiloide, né? E além dela ser uma frase infantiloide, ela é uma frase totalmente ilógica. Mas se você faz uma frase ilógica quando você não sabe o que é a lógica e não consegue fazer as associações que, digamos assim, farão sentido, tanto para você quanto para o seu interlocutor, se você é um adulto e produz uma frase ilógica, você tem um sério problema de comunicação. E aí o sério problema de comunicação pode se dar por vários motivos. Por um pobre repertório, por uma incapacidade de você conseguir analisar contextos mais complexos e você não consegue passar da primeira camada dele. Em outras palavras, é uma frase muito burra, mas muito, muito burra, né? E o terceiro aspecto dessa frase, que é a frase, né? Não é a pessoa, desculpa, é a frase. Mas uma frase ela não vem ao mundo do nada, né? Ela precisa ser produzida. Ou ela é produzida com a boca, ou ela é produzida com os dedos, né? Ela é produzida com alguma parte do corpo e é produzida dentro de um cérebro, né? Digamos assim. E a frase, obviamente, ela foi postada numa rede social com o intuito de viralizar. E essa viralização, e a gente está falando de uma linguagem muito moderna aqui, dos tempos de comunicação via redes sociais, ela serve a um propósito, o propósito do engajamento. E por que o engajamento? Porque o engajamento, no fim do dia, bem ali no fim do dia, ele se converte em prestígio e também se converte em dinheiro, né? É uma frase que ela, se ela cumprir exatamente, fielmente, aquilo que ela se propõe, né, ou quem a produziu possivelmente, né, propunha isso, ou supostamente propunha isso, ela é uma frase para gerar engajamento e gerar dinheiro, né? Logo, quem usa o corpo para gerar dinheiro, se a pessoa faz isso e o intuito, na verdade, é só o monetário e ela desinforma, quando, na verdade, né, quem a produziu tem um juramento, está sob o juramento de informar, ela, primeiro, ela é uma frase imoral e é uma frase desonesta. E se o objetivo dela é ganhar dinheiro, ela é prostituta. Então, nós temos aqui na mesma frase uma frase infantiloide, uma frase burra, desonesta e prostituída. Basicamente, é isso que a frase gerou. E o mais engraçado é que o autor da frase acabou sendo defendido, né, por um companheiro de profissão, que é muito polêmico também, e que, obviamente, percebeu, né, o engajamento, né, percebeu a repercussão da frase e saiu em defesa do companheiro de profissão e também companheiro de arquibancada, também torcem, né, tem a predileção pelo mesmo clube, né, de quem proferiu a frase. Obviamente, querendo surfar no engajamento, mais um, e a frase da defesa, a frase, né, a frase, não a pessoa, porque eu não conheço nenhum das duas pessoas, eu não posso falar nada a respeito do CPF dessas pessoas. Mas a frase de defesa, né, que foi utilizada foi no sentido assim: o fulano está sofrendo ataques por uma opinião. Se você não quer dar opinião, discorde, mas não precisa atacar. A frase em si, a frase original, né, do A Quem Vence Europeus, como Madureira, por exemplo, é uma frase que ela visa, obviamente, ali atacar, né, a desvalorizar um e valorizar o outro. Então, ela é uma frase agressiva, ela é uma frase de ataque. E aí a defesa, argumentando que o autor da frase está sofrendo ataques, ele atacou primeiro. Então é natural que ele seja atacado, né? Obviamente é natural que as pessoas, dentro dos códigos civilizatórios, né, respondendo, obviamente, com palavras, respondendo, obviamente, com argumentos, como é o que eu estou tentando fazer aqui, tem todo o direito de rebater. Afinal de contas, né, nós estamos ou não estamos numa democracia? Eu, por exemplo, acredito na democracia e acredito que o jornalismo é um dos pilares da democracia. Agora, quando um jornalista tenta silenciar as vozes
dissonantes à opinião dele, né, por achar que ele está sendo vitimizado, a gente pode dizer que a frase da pessoa, além dela ser desonesta, né, ela é canalha, muito canalha, né? A frase é canalha, a frase, beleza? Eu quero saber se vocês concordam, discordam da minha opinião. Deixem aí nos comentários. E vocês já sabem, né? Se você gosta do meu trabalho, eu peço para vocês que deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as notificações de conteúdos novos aqui no canal do Caboclo. Seja membro helenos e helenas do canal do Caboclo por apenas R$ 4,99, isso mesmo que você ouviu. Por apenas um cafezinho você se torna membro do canal do Caboclo e assiste em primeira mão conteúdos como esse aqui. E também, se você quiser contribuir com o crescimento do canal do Caboclo, envie um pix para a minha chave, canaldocaboclo@gmail.com. Eu vou ficando por aqui, mas você já sabe, aqui no canal do Caboclo, se tem bambu, tem flecha. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.